Olá, olá, boa tarde. Não são 17, mas 16 horas em São Paulo. Sexta-feira, que delícia. Sexta-feira 13, mas sexta-feira 13 com muita alegria, porque eu tô aqui com a live literatura desse mês. Ai, já vai aqui umas 3 semanas mais ou menos que a gente não se vê, né? Então, ó, aqui ó, toda iluminada para vocês, espaço diferente. Você que está acostumado aí com a live literatura, né? Tô no mesmo lugar, mas eu mudei um pouco o ambiente, porque hoje a gente vai falar também de ambientes. Deixa eu começar aqui a nossa live chamando os colegas, né? Cadê os colegas? Vamos lá, vamos chamar, né? Vamos ver, cadê? Deixa eu chamar aqui. Cadê o Gu? Cadê o Tiago, a Bia? Tô chamando todo mundo. Cadê o Peter, o Naldinho? Ô, Gustavo, Laís. Vamos lá, ó, tem muita gente para chamar. Vamos chamando. Chama aí o seu amigo. Cadê todo mundo? Vamos lá. Cadê? Vamos ver, cadê a Amandinha? Gente, tem muita gente bacana. Vamos lá. Cadê o povo? Cadê a coordenação? Em coordenação. Vamos lá, cadê a coordenação? A coordenação tá sempre junto. Tamo junto, né? Aí. Quem mais que falta? Vai chamando aí, você que tá entrando agora, que eu ainda não vi quem é. Eu já vejo. Cadê a Rebeca? Cadê? Vamos convidar aqui, ó. Rebeca, Camila, Calcal, vamos lá. A Laís. Gente, tem muita gente bacana aqui. Vamos lá, ok? Convidados. Convidados. Quem que tá aqui comigo, ó, já apareceu que tem gente aqui comigo, mas eu não consigo visualizar o nome. Dá uma boa tarde aí pra mim. Fala se você tá me vendo, se você tá me ouvindo, né? Porque aí já pensou ficar aqui 2 horas, não, 45 minutos de live e aí falar, não ouvi, não vi nada? Não, por favor, né? Então vamos lá, falem comigo, deixa eu ver aqui, arrumar, ajustar, né? Opa! Ah, o Ale, tudo bem, Ale? Como é que você tá? Você tá me ouvindo? Você tá me vendo bem? Seja bem-vindo. Olha, eu escolhi esse livro, o Ateneu, hoje, para a gente falar, porque ele vai falar um pouco aí desse contexto escolar, né? Nós estamos vivendo um tempo muito diferente de pandemia e esse livro é um livro do século XIX, ali de 1888, que passa o enredo, né? Mas a gente pode trazer muito para os dias atuais, né? Então é por isso que eu escolhi. Ai, que saudades também. Oi, Bia, tudo bem? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Né? Chama aí os colegas de sala, aqueles colegas que você sabe que é do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do médio, aquele que é do nono, que está indo para um ciclo novo. Todos esses precisam participar da live literatura, né? Que é uma aula, um bate-papo e aí o ensino, é claro, né? Então, mas é uma aula aberta, né? Então tá bom, a Lê disse que tá tudo ok, então perfeito. Então, bora lá, ó. Vou começar a pegar aqui, né, os meus manuscritos. O Ateneu, Raul Pompeia, você já ouviu falar dele? Você já leu alguma coisa? Contemporâneo de Machado de Assis. Período literário, realismo. Ai, então esse livro eu posso dizer que é um livro do realismo? Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque ele é um livro que pertence à escola literária, né, que nós chamamos o realismo, mas tem muitos traços do naturalismo, tem traços do simbolismo, do impressionismo. Então ele é um pouco de tudo, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre cada coisa. Nós temos aí uma live de 50 minutos, que é o tempo de uma aula, né? Mas vamos ver aí se, conforme for o carruar o andar da carruagem, né? Então sejam todos bem-vindos, a Bia, a Liliane, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos na live literatura,
né? E hoje a aula é o Ateneu do Raul Pompeia. Vamos falar um pouquinho dele? Olha, esse escritor, ele morreu muito jovem. E acho que é importante falar isso porque, assim, eu sei que eu tenho alunos que já são aí alguns literatos, gostam de escrever, que acham assim que são muito imaturos ou muito jovens e que não têm capacidade, enfim. Então ele começou a escrever com 17 anos, né? Pena que ele se foi jovem com 32 anos, mas o primeiro livro já publicado com 17 anos. Ele trabalhou em jornal, então ele começou a escrever os folhetins, né? Que são os romances que eu tenho comentado muito em sala de aula. Os romances, a maioria, assim, saiu desses pequenos capítulos chamados folhetins, publicados em jornais, e aí eles acabaram sendo compilados aí em romance. Então, com o Ateneu foi assim também, né? Bom, carioca, né? Então, assim, muita experiência com o Rio de Janeiro, igual Machado de Assis. Veio de uma família abastada, ou seja, uma família de posses. Então, estudou em colégio interno, colégio que ele estudou é o Abílio, né? Então, hoje quando a gente lê aqui o Ateneu, você pode ler como uma história biográfica, né? É autobiográfica, mas assim, não é a história de fato dele, é assim, é uma história que ele pegou baseada naquilo que ele viveu. Ele quem? O autor aqui, nós estamos falando do Raul Pompeia, né? Ele estudou no Abílio e no Colégio Dom Pedro II, que era uma referência também de ensino na época, né? Nós estamos falando de 1888, né? Tanto que até a princesa Isabel vai aparecer aqui na história. Então é o que a gente chama de alter ego, né? Então ele escreveu sobre ele, né? Uma história de ficção, mas assim, uma história baseada na vida dele. Então não é uma autobiografia, é como se fosse, né? Ai, Pro, tem que saber tudo isso. Olha, você que vai prestar vestibular, você que vai fazer aí o técnico, você que já está se preparando para o Enem. Quanto mais você souber do autor, mais características, melhor você entende a narrativa, a obra, o contexto. Então, entender o contexto literário, o contexto histórico faz parte de entender a narrativa, né? Então, assim, aí é fácil eu, como professora, chegar aqui e começar a contar a história e o enredo para você, entendeu? Mas, assim, a ideia não é ficar contando a história, nem o enredo, nem se tornar uma aula. É uma live, né? É uma live. Vamos ver quem mais tá aí comigo. Ah, resolveu aparecer o Renato. Tudo bem, seu Renato? Seu Renato andou me sumindo, né? Andou me deixando, sumiu, apareceu. Tô vendo você. Então, ó, é live, é bate-papo, é brincadeira, é aula, é tudo junto. Então, ó, primeira coisa que eu vou te pedir, chama aí o seu colega, chama aquele que precisa, chama aquele que gosta, que quer fazer algo diferente, né? Não é assim, lousa, didática, não. Mas é claro que a gente vai falar um pouquinho aí daquilo que é pertinente à língua portuguesa, né? Não tem como, é minha matéria. Né, Lili? A Lili sabe do que eu tô falando. Vamos lá. Cadê meu coordenador? Meu coordenador sumiu, cadê ele? Você não vem não, hein? Você tá me devendo perícia, Ceci, que você não apareceu. Você não apareceu na aula da Capitu. Como é assim, né? Machado de Assis. Mas, ó, Raul Pompeia hoje. Vamos lá. O que mais que nós temos aqui do autor? Então, ele começou a estudar, né? E aí ele teve que ser transferido, ele estudou Direito na Faculdade de Direito de São Paulo, Largo São Francisco, que já tinha aí a USP, né? A USP começou com Largo São Francisco e a Faculdade de Medicina. E hoje está lá no Butantã, aquele espaço lindo, maravilhoso, que eu espero encontrá-los por lá, hein? Né? Porque eu não parei ainda de estudar. E vamos lá, é mestrado, é doutorado e vamos que vamos, né? E logo, logo dando aula lá, eu espero. Mas enfim, então, essa live ela tem aí o foco de ajudar o meu aluno, e especialmente aqueles que são os meus mesmo, do segundo ano do médio, do nono ano, mas é uma live, uma aula aberta para quem gosta e é apaixonado por literatura, tá bom? Então vamos lá. O que mais que nós vamos falar então do Raul Pompeia? Ele veio de uma família abastada, ele estudou em colégio interno, então essa história que ele conta para nós
que o narrador vai contar, que é o Sérgio, o narrador não é o Raul, é o Sérgio, é o alter ego, né? É a história dele, Raul Pompeia, com ficção, né? E eu tava até lembrando isso quando eu preparei a aula, né? O Graciliano Ramos sempre falou assim, o romancista ele não é nenhum deus para ir tirando as coisas da cabeça. Então, quando o romancista escreve, ele vai se basear em pessoas que ele conhece, em histórias, né? Histórias verídicas, que aí no caso serão depois ficção, ou perto daquilo que a gente chama de verossimilhança, né? São muito semelhantes, parece tão semelhantes que parece que é verdade, mas não é. Então, quem é o meu protagonista? O Sérgio, ok? Um menino de 11 anos. Você imagina, ele sai de uma família cheia de amor, de carinho, para ir parar no colégio interno. E aí, ó, aí nesse colégio interno ele vai se deparar com várias situações que você, meu aluno, né, e que não é meu, mas é aluno também, já se deparou. Com bullying, com a violência verbal, com a violência física, vai se deparar com as mentiras, vai se deparar com as dificuldades da matéria, vai se deparar com situações do dia a dia mesmo, reais, do realismo. Por isso que essa obra nós falamos que é uma obra do período realista. O que é isso? Retrata o período, retrata a realidade mesmo ali da sociedade. Que sociedade? A sociedade burguesa do Rio de Janeiro, século XIX. Voltou, volta, gente, voltou. Me fala aí se voltou, vocês estão me ouvindo bem, né? Entrou ligação, aí não tem jeito, entra a ligação, trava. Enquanto isso a gente respira, toma uma aguinha, vamos lá, de copinho, ó, não pode fazer propaganda de academia. Até combinando, né? Não foi de proposital, não. Então, assim, vamos pensar assim, o título do nosso romance. Por que é um romance? Porque tem uma trama, porque tem um protagonista e várias histórias ao redor dele. Não é romance de história romântica, né? De beijinhos, abraços, amor. Vai aparecer o tema aqui. Mas é romance estrutura, né? Tenho trabalhado isso em sala de aula. Então é um romance. O Ateneu é um romance do período realista, 1888. E vai me contar as histórias assim pertinentes a esse colégio chamado Ateneu. Que mais que eu tenho? O título, né? O Ateneu, Crônicas de Saudade. Por que Crônicas de Saudade? Porque ele vai escrever sobre o passado. Então, pensando nisso, né? Enquanto as outras pessoas vão chegando, eu vou começar aqui com uma leitura. É lógico que a gente precisa situar você, né? Situar o aluno, vamos lá. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta. Né? Tá entre aspas, fecha aspas. Então essa frase ela é muito conhecida, ela é muito cobrada em vestibulares, em provas, mas ela assim, ela pode me dar o resumo mesmo da história. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos em artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Talvez você comece a ler, né, e você já se expanda um pouquinho com a linguagem. Então, assim, uma linguagem um pouco mais rebuscada, uma linguagem coloquial, alguns termos que talvez você tenha dificuldade, mas assim, nada como um pequeno dicionário, né, online, de papel, do que você quiser. Mas a leitura, ela flui, independente das palavras, você consegue entender o contexto. Então, esse primeiro pedacinho, ele tá falando de quando ele chegou lá no colégio interno, o Ateneu. Ele saiu de uma estufa, ele tá dizendo aqui, é uma estufa de carinho, que é o regime doméstico. Quer dizer, papai, né, a mamãe ali, todo mundo, carinho, 11 anos, de repente ele cai no colégio, né? E vocês passaram por essa experiência, eu passei. Eu tenho lembranças dos meus 11 anos, né, na quinta série,
que aliás foi a época que me marcou muito porque eu parei de estudar nesse ciclo, né? E aí eu voltei a estudar já adulta e aí tem toda uma história que eu sempre conto pra vocês e conto aqui na live, né? Fui ser doméstica e só voltei a estudar adulta. E aí acabei estudando, né? Quis entrar na USP, quis me formar e aí entrei, tô aqui. E eu falo, entrar na USP é difícil, sair mais ainda, né? Aí a gente vai pro mestrado, vai pro doutorado e tá sempre aprendendo, né? Voltamos, voltemos aqui. Então, que mais que é importante aqui você saber, né? Olha só o que ele diz. Eufemismos, felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram muito melhores, né? Eufemismo é quando você suaviza, é uma figura de linguagem, né? Você fala de uma forma mais suave. Ao invés de falar, ele morreu, ele faleceu, ele subiu aos céus, né? Ele foi, enfim, eufemismo é uma forma assim de você diminuir um pouco aquilo que eu não digo assim, violento, né? Mas uma expressão assim que dá um choque, que assusta, você usa uma que vai amenizar, ok? Gente, escreve aí pra mim, por favor. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Por favor. Que mais? O Ateneu, então, ele começou a ser publicado em folhetins, eram capítulos que o Raul, ele colocava no jornal, né? Ele foi redator jornalista, ele trabalhou em jornais, ele teve uma carreira, assim, muito ampla, né? Fez direito, não conseguiu terminar em São Paulo, teve que terminar depois em Recife, trabalhou em jornal, teve uma vida, assim, muito breve, mas intensa, né? E isso é importante falar porque isso aparece um pouquinho aqui no nosso romance, tá bom? Bom, já falei um pouco do autor, já falei um pouco aqui do Ateneu, agora vamos lá, né? Quem são os meus personagens? Então, assim, o Sérgio, que é o protagonista, é esse menino de 11 anos, e aí ele chega no colégio interno, e ele vai se deparar com várias situações, e ele vai ter que lidar com todas elas. Por que eu tô falando isso? Porque você lida com isso também no seu dia a dia, na sala de aula. E aí, pensando um pouco nesse momento, esse momento de pandemia, trazendo para agora, para nossa atualidade, né? Nós estamos longe do ambiente escolar. Algumas escolas particulares retornaram com todos os cuidados, algumas de município, de alguns municípios, estado, tá? Que ele vai, não vai terceiro ano, vai segundo, né? Mas assim, esses meses que nós ficamos ausente da escola, eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, podemos pensar assim na importância daquele espaço. Por mais problemas que ali possam ter, por mais problemas que vocês passaram ou vivenciaram, eu sei que muitos sofreram tortura psicológica, violência, muita coisa, mas assim, até os estudos agora comprovam que nesse tempo fora da sala de aula, né, os casos de violência física, de violência sexual, de agressão, de trabalho infantil, tudo isso aumentou, porque a criança ou adolescente estão mais tempo, né, dentro de casa ou até mesmo na rua, ao invés de ter um tempo na escola, um tempo produtivo. Por mais problemas que tenha, a escola é um ambiente que é assim, é agradável, é um ambiente que assim, que transmite essa segurança, né? Então eu tenho certeza que muitos aí de vocês estão sentindo falta assim do ambiente. E é engraçado, né? Eu sempre falava isso em sala e continuo falando até hoje, agora é uma sala online. A maioria dos alunos, eles não gostam de estudar, eles gostam da escola, do ambiente escolar, né? De estar ali. Esses dias eu vi um post aí da Poli, cadê a Poli, que não apareceu aqui ainda? Aí ela colocou, né, como que ela sente falta, e aí achei uma frase engraçada dela falando, nossa, eu acordava às 5 da manhã, né, tava ali 7 horas, como que eu podia, né, escola integral, estava e vai voltar, né, que né, vai continuar o ciclo aí no ensino médio, mas é verdade, né, então a gente tem toda uma caminhada aí mesmo escolar, que a gente olha para trás e fala assim, nossa, né, e eu fiz tudo isso, eu passei por tudo isso. E aí tinha um recadinho dela falando, você que tá no nono ano, por favor, aproveite. Porque é verdade, é um ciclo muito bom. Você termina o nono, você vai pro médio, você vai mais maduro, né? Mas o ciclo do nono ano é muito gostoso também. Enfim,
Os temas que vão aparecer aqui, né? Eu vou falando dos temas e vou falando um pouco dos personagens, tá? Então, o Sérgio, meu menino de 11 anos, e aí ele começa a narrar essa história, ele tá adulto, né? O Sérgio adulto. E aí ele volta lá pro passado, ó. Eu tinha 11 anos. Então, ele começa a nos contar algo no presente e ele vai lá pro passado. Frequentava como externo durante alguns meses uma escola familiar do Caminho Novo, onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam educação à infância como melhor lhes parecia. Ou seja, até os 11 anos, ele tinha aqui uma escola familiar, os professores particulares, até chegar na escola. E aí ele chega num colégio interno, né? Entrava às 9 timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade. Bocejava até às 2, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara, de pinho e usados, lustrosos do contato da malandragem, não sei quantas gerações de pequenos. Então, olha, tem muitos detalhes aí, né, da escola. Enfim, depois ele vai contando todo o histórico dele e aí nós vamos entrar, então, em algumas figuras. Vamos ver aqui o Aristarco e a dona Ema, né? Quem é a Ema? É a esposa do Aristarco, que é o diretor da escola, e ela é uma mulher muito carinhosa. Então, quando o Sérgio ele encontra com a Ema, ele encontra assim tipo um lugar de refúgio, de refrigério, né? Digamos assim. Ema, né, é um anagrama de mãe. Então ele lembra dessa figura materna e ela é carinhosa com ele, fala dos cabelos dele, vai cuidar no momento que ele está enfermo, então ela acaba tendo uma referência. Então a escola é um lugar de referências também, né? Vamos colocar aqui então um pouquinho, um trechinho aqui, né? Eu tô sem o livro físico nesse momento, né? O livro físico ficou na escola, mas eu tenho aqui como pegar algumas passagens. Vamos ver aqui como que ele conhece a Ema. Vamos lá. As impressões recentes derrogavam o meu Aristarco, mas a hipérbole essencial, olha só quantas figuras, as figuras de linguagem, em segundo ano, hipérbole, eufemismo, metáfora, né, tudo isso. As impressões recentes derrogavam o meu Aristarco, mas a hipérbole essencial do primitivo transmitia-se ao sucessor por um mistério de hereditariedade retinente. Dava-me gosto, então, a peleja renhida das duas imagens e aquela complicação imediata do paletó de seda e do sapato raso, fazendo aliança com Aristarco II contra Aristarco I no reino da fantasia. Nisto afagaram minha cabeça. Era ele quem? O diretor. Estremeci. Como se chama o amiguinho? Perguntou meu diretor. Sérgio. Dei o nome todo, baixando os olhos e sem esquecer o seu criado da escrita cortesia. Pois, meu caro senhor Sérgio, o amigo há de ter a bondade de ir ao cabeleireiro deitar fora estes cachinhos. Quer dizer, ele já chega com essa ordem, vai cortar o cabelo, né? Ó, deitar fora estes cachinhos, né? Então, assim, olha o eufemismo aí também, né? Tem que cortar o cabelo. Eu tinha ainda os cabelos compridos por um capricho amoroso de minha mãe. O conselho era visivelmente salgado de censura. O diretor, explicando a meu pai, acrescentou com o risinho nasal que sabia dizer: sim, senhor, os meninos bonitos não provam bem no meu colégio, né? O Ale que tá aí nos assistindo, né, Ale? Quanto que você já não passou aí por causa do seu cabelo, não é verdade? Tem um cabelo lindo, cheio de cachinhos e... ah, não, tem que cortar, não sei o que, né? Então, esses assuntos eles vão permear aqui, viu? Peço licença para defender os meninos bonitos, objetou alguém entrando. Surpreendendo-nos com essa frase, suntuosamente escoada por um sorriso, chegou a senhora do diretor, Dona Ema. Bela mulher em prosperidade dos 30 anos de Balzac, formas alongadas por graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sobre quadris amplos, fortes como a maternidade. Olhos negros, pupilas retintas de uma cor só, que pareciam encher o talho folgado das pálpebras. E aí ele começa a descrever a Ema, né? Mas ele a conhece ali. E ela pergunta: quantos anos tem? Perguntou-me. 11 anos. Parece ter 6 com esses lindos cabelos. Eu não era realmente desenvolvido. A senhora colhia-me os cabelos nos dedos, né? Igual a Pro fica fazendo aqui, né? Colhendo os cabelos nos dedos. Por
que eu tô falando desses detalhes? Para que vocês entendam que essa obra ela é recheada de figuras de linguagem e vocês que estão aí no segundo ano e no nono estão aprendendo bastante isso, né? Lembra que aqui é uma aula também, não é só live, é aula, live literatura. Corte, olha o conselho que ela dá do cabelo. Corte e ofereça à mamãe, aconselhou com uma carícia. É a infância que ali fica nos cabelos louros. Depois os filhos nada mais têm para as mães. O poemeto de amor materno deliciou-me como uma divina música. Olhei furtivamente para a senhora. Ela conservava sobre mim as grandes pupilas negras, lúcidas, numa expressão de infinita bondade. Que boa mãe para os meninos, pensava eu. Depois, voltada para meu pai, formulou sentidamente observações a respeito da solidão das crianças no internato. Mas o Sérgio é dos fortes, disse Aristarco, apoderando-se da palavra. Então, olha, o colégio ele já vai remeter à solidão, porque assim, o colégio interno, o nome já diz, eles tinham que ficar, eles tinham que morar, né? E vocês às vezes estavam ali na escola integral das 7 às 16, já achava que era um internato. Os alunos da manhã, desse ano, né, das 7 da manhã a meio-dia já é um internato. Você imagina você dormir, você comer, você ficar longe da sua família. Então, trazendo um pouquinho hoje, né, pro tempo aí de pandemia, hoje você não tá na escola e você tá com a sua família, você tá em casa o dia inteiro, né? Então, assim, por isso que é importante a gente pensar e refletir na questão do equilíbrio, né? Então, estar na escola é bom, estar em casa é bom, então tem que ter um equilíbrio. Então, para de reclamar da escola, viu? Né? E volta, ó, saudade de vocês, viu? Vamos lá. Quem tá falando aqui? Oi, boa tarde, Cristina. Ah, é a Ângela. Ô, Angelinha, tudo bem? Saudade. Que bom que você tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu? Tá tudo bem aqui comigo. Ó, eu tô vendo que tem gente aí comigo, tem alguns rostinhos que eu não conheço. Renato, você não me falou nada, mas eu tô vendo você aí, hein? Tô vendo, acho que o Matheus também. Bom... O que mais? Professor. Você se lembra quem foi o seu primeiro professor? Aqui ele cita o primeiro professor dele, Mânlio. Ó, professor, é isso mesmo, Mânlio. Tô até olhando aqui, né? Ele lembra disso. Bom, e a merenda? Né? A merenda da escola, né? A bolacha seca, depois passou pra... tô falando da atualidade, né? Depois passou para arroz e feijão, né? Aí eu vejo tanto memes esses dias de escola, né? Quando você faltava, aí você chegava na escola, pô, você faltou ontem, a merenda foi estrogonofe, né? Ah, você faltou ontem, teve bolo, teve cachorro quente, né? Tem um episódio aqui sobre a merenda deles, a alimentação, que é assim... Vamos respirar para falar um pouquinho aqui do livro, né? Então, Aristarco, ele era assim, cifrão, né, que a gente fala. Então, assim, ele tratava o colégio como uma empresa. O que interessava para ele era o lucro, era o nome. Então, assim, um homem austero, né, que a gente fala, um homem duro, né? Ele não estava tão preocupado com a educação das crianças, não, mas é óbvio que ele não ia falar isso para os pais, né? Que iam deixar os filhos lá. Ele falou que a educação em primeiro lugar. Mas ele estava assim, ele queria levantar um lugar que tivesse nome, que tivesse fama. E aí a preocupação dele era essa principalmente. E aí ele era avarento. Então assim, ele começou a distribuir goiabada. Só que era uma goiabada fake, goiabada de banana. Você já viu isso? Olha, eu lembrei até da música do Pica-Pau, né, amarelo. Marmelada de banana, bananada de marmelo. Então... E aí houve uma revolta, a revolta da merenda, né? Você já se revoltou na sua escola com revolta da merenda? Por que eu tô falando isso, né? Para você lembrar mesmo desses momentos bons que você passou, né? E que você queira vivê-los novamente para terminar o seu ciclo. E eu já tô na faculdade, eu sou professor, tem professor aqui nos assistindo. Mas é bom a gente ter uma memória afetiva, né? Até pra gente poder passar para os nossos alunos. Então, houve aí a revolta, né? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, vamos lá. E a hora tá voando, né, gente? Olha como voa, vamos lá. Tá, a gente tem 20 minutos ainda. Uma rebelião. Eu no meio, fomos alinhados 20 e tantos no corredor que partia do refeitório, na qualidade de presos políticos, ó o drama, presos políticos. Vítimas de generosa sedição, não nos vexava a penitência. Opa!
Uns conversavam gracejando, outros sentavam-se no assoalho. Junto de mim ficava um armário dos aparelhos escolares, revestindo-se a vidraça de uma tela protetora de metal. Por trás do armário havia uma porta. Conversavam do outro lado na sala das visitas, Aristarco e o guarda-livros. O guarda-livros é aquele que faz a contabilidade, né? Então estavam os dois ali conversando e o Sérgio só ouvindo. Chegavam-me palavras perdidas, né? Ele estava escutando mesmo, né? Tava curiando ali. De boa família, dois, um descrédito, vão pensar. Expulsar não é corrigir, isto é o menos. Não há gratuito? Sim, sim. Quanto a mim, desagradável, sempre riscar, borra escrita, em suma, mocidade. Você pega esse trechinho, o que você vai ver? Que o Aristarco e o guarda-livre, eles estavam falando sobre expulsar aqueles que começaram a rebelião. Mas foram muitos. E aí, se eles expulsassem, eles iam perder aluno, eles iam perder dinheiro, eles iam perder fama também, que iam falar. E aí, olha só, em suma, mocidade, tipo assim, são mocinhos, são crianças, deixa pra lá, a gente passa por cima disso, né? Só que assim, esse episódio, ele trouxe assim várias consequências. Um dos alunos, o Franco, ele sempre era a vítima, era aquele que todo mundo assim pegava mesmo, como vocês brincam, como vocês falam, pegava para Cristo. Ele era sempre judiado, sempre exposto ao bullying, ele que sempre pagava o pato, castigo, né? Ele ficava na solitária, digamos assim, como uma prisão mesmo. Eles fazem algumas referências assim, ficava sozinho, ficava de castigo. Tudo sempre era ele, sempre era ele. E aí o Aristarco, ele tinha que punir alguém por essa rebelião. Quem que ele pegou? O Franco. Mas o Franco era inocente, mas ele pegou. Então, o Franco é um personagem importante também aqui na história, porque assim, ele vai trazer aí um episódio de vingança, né? E eu preparando a aula hoje, eu lembrava disso tudo, de como que de repente uma situação na escola pode trazer, né, algum sentimento mesmo de raiva ou de violência. Vocês se lembram do episódio do colégio do Raul Brasil? Né? Eu lembrei até por causa do nome, né? Raul Pompeia, o nosso autor, e Raul Brasil. Então, assim, eu sei que muita coisa ainda está sendo apurada, faz 1 ano e meio que aconteceu, mas, assim, muitas coisas demonstraram aí a violência e o bullying que alunos sofreram, né? Não estou falando que justifica, de forma nenhuma, mas essa história com outras, de outras escolas, a gente já viu muito, né, acontecer, não só no Brasil, mas fora, principalmente, né? O aluno, ele volta para se vingar. E aí ele volta na escola e comete essas loucuras, assassinato, tiro, facada, enfim. Isso infelizmente acontece. E aqui o Franco, nesse colégio interno, tudo era ele, tudo era ele. Chegou uma hora que ele quis se vingar. Aí ele jogou um monte de cacos, né, de estilhaços de cacos de vidro na piscina. O colégio tinha piscina. E assim, para que realmente houvesse uma vingança. Mas aí aconteceu, como a gente diz, né, um milagre. Descobriram antes, ninguém se feriu, mas isso aconteceu, né? Então, assim, aí isso remete às vezes aí à escola, ao ambiente escolar. Quantos alunos que já não jogaram bomba, que já não quiseram fazer assim maldades por vingança. E aí quem é inocente acaba também sofrendo. Então, o ambiente escolar, infelizmente, acontece isso, essas questões de violência física, violência verbal, essa explosão, esse bullying. Então, o livro, ele traz essa reflexão para os dias atuais. E é esse foco que eu trouxe hoje aqui para a nossa live. Não é uma aula didática, vamos falar do enredo, vamos falar do autor, mas fazer uma reflexão do livro com o ambiente escolar. E é claro que isso aqui ainda vai reverberar muita aula e muita discussão, né? Com os meus alunos especialmente, ok? Enfim, então assim, ele acaba ficando doente, né? Não é spoiler, gente, mas eu tenho que contar. É uma live literatura, né? Ele acaba ficando doente e ele acaba fazendo amizade com o Sérgio também, né? E o funeral dele vai desencadear outras situações que eu não posso ficar contando aí, especialmente o final do livro, mas assim, o Franco, ele sofre bastante com isso, né? Sempre é ele, não foi ele, mas é ele, entendeu? Acontece muito isso. Quem mais que eu tenho aqui? O Egbert, né? Que é amigo também. E um destaque que eu tenho aqui, o Rebelo, que foi um bom amigo, que ajudou o Sérgio, ajudou ele se socializar, né?
quem é da escola assim principalmente de escola de tempo integral, tem o acolhimento, a socialização, o sextoninho, né? O sextoninho vai chegando, você lembra disso? Você passou por isso. Aí você vai conhecer a escola, né? Na nossa escola também, José Leite. Sextoninho tá chegando, então vamos conhecer a escola, vamos socializar. Então o Sérgio, ele conta tudo isso, como que foi, né? E aí, algo que destaca muito aqui é essa questão da sobrevivência, né? Nós estudamos que o realismo e o naturalismo vão falar da sobrevivência, do darwinismo social. Só os mais fortes sobrevivem. E aqui a gente traz uma adaptação. Como que o Sérgio se adaptou? Alguns alunos não se adaptaram ao sistema, tipo o Franco, né? Ele sofreu, que chegou até morrer. Ele não se adaptou a esse sistema. Mas o Sérgio se adaptou com muita dificuldade, mas ele se adaptou. E aí ele é aconselhado logo de início, né? Aqui ou você é protegido ou você protege. Só que se você for protegido, isso requer uma troca. E principalmente uma troca, assim, que vai envolver um outro assunto aqui do livro, que é a questão da homossexualidade. Aparece muito aqui. Então, era um colégio interno, eram meninos. Por que eu estou falando isso? Porque no colégio interno nós teremos duas mulheres, né, que serão assim importantes e farão impacto na vida do Sérgio e dos outros alunos. Mas na convivência entre eles, né, então assim aparecem algumas nuances assim. Não é nada explícito, nem de homossexualismo, nem de sexualidade, nem de sexo, mas o naturalismo ele vai trazer isso à flor da pele. Eu estou falando nesse sentido, ok? Vai trazer algumas informações, algumas características do período. Vamos pegar aqui o exemplo da Ângela, né? Que eu separei aqui para vocês para falar sobre isso. Vamos ver aqui onde que está a Ângela. A Ângela está aqui, para você entender um pouquinho melhor essa questão, né? Então, assim, a Ângela era funcionária e os meninos ficavam todos de olho nela, em tudo que ela fazia, né? Então, assim, imagina, assim, a mentalidade, né? Tô falando com alunos aqui, então, olha aqui. Com esses em contraposição, os de orgulho masculino, peludos, morenos, nodosos de músculos, largos de ossada e outros mirrados de malícia insaciável, de voz trêmula e narinas ávidas de bode, os gorduchos de beiço vermelho relaxado, fazendo praça de uma superioridade porque nem sempre zelaram antes da madureza das banhas. Ângela dominava-os todos, vencia-os. As janelas abertas para o quintal do diretor eram fortemente gradeadas de madeira. Por entre as travessas olhávamos, eles ficavam espiando a Ângela, né? Então, assim, dava asas aí à fantasia dos meninos mesmo. Então, essa sexualidade, ela aparece nesse sentido, né? É muito sutil, né? É muito velado, né? Não é nada, assim, ó, né? A gente tá falando de um livro do realismo de 1888. Certo? Não é pornografia, né? Mas a sexualidade, a sensualidade, tudo isso aparece, né? Os relacionamentos amorosos, os relacionamentos, né? Então aparece tudo aqui. Ângela fazia-se de menina para brincar e correr com vivacidades de gata. Rolava no chão, envolvendo a cara nos cabelos secos e soltos. Para quem chegou agora, lá no comecinho da live, eu falei que esse livro é um livro realista, mas ele tem aí algumas características do naturalismo, do impressionismo, né, do simbolismo. E no naturalismo, essa vertente, como vocês falam, essa pegada, né, da zoomorfização, de comparar as pessoas com os animais, isso é características do naturalismo. Aí, ó, falando de gata, falando de bode, né, então tem essas características, né. Então a Ângela, né, ela era muito alegre, ela cantava, ele vai contando como que ela era, só que no canto ela era triste, né? Tem um outro personagem que vai aparecer aqui, que gosta de cantar também, um dos coleguinhas dele, do Sérgio, deixa eu ver aqui, o Ribas, né? Ele cantava músicas religiosas. O Sérgio vai ter uma experiência religiosa que ele vai começar a ter algumas experiências com a religião, com as rezas, enfim. É uma espécie mesmo de conforto para ele com tudo aquilo que ele está vivendo. Mas ele também se afasta, né?
Então, isso também me trouxe para os dias de hoje, aqueles seus colegas que também têm alguma espiritualidade, alguma religião, ou evangélico, ou católico, né? Ou ele é do Umbanda, ele é do Candomblé, e muitas vezes é mal visto, ele também sofre bullying por conta dessa religiosidade. Então, assim, é um livro antigo e um livro atual, né? Então, tem aí esse personagem também, né? Tem o Bento Alves, que era bibliotecário, faz muita amizade com o Sérgio, e o Bento Alves que vai ter algumas aí conotações mesmo de homossexualismo, tá? Não tô falando aqui nem bem nem mal, nem levantando juízo nem valores, mas para que vocês entendam que o tema, o tabu, ele tá presente aqui no texto, tá tendo uma provocação, né, do autor com relação a isso. Então, o livro, ele é uma crônica, né, de saudades, porque o narrador, ele tá remontando aí ao seu passado. Então, ele sentindo saudades do passado, ele começa a lembrar de tudo isso que ele passou. Mas será que era saudade mesmo? Ou foi só uma memória afetiva, só uma lembrança? Será que ele guarda isso com amor, com rancor? Isso é você que vai descobrir, né? Algumas coisas aí eu posso te adiantar. Você vai ter grandes surpresas aí com o que ele vai relatar, os sentimentos, o que ele pensava. Com certeza você vai ter, assim, grandes surpresas, né? Enfim, o que mais aqui que eu posso dizer para você poder... Os temas, né? Então, ó, o tema da saudade, do medo, da solidão, a amizade, o protagonismo, né? A empatia, um ajudar o outro, né? Tem mais uma passagem que eu quero ler, a gente já tá acabando, mas ó, ela essa daqui, na hora que eu vi, eu lembrei muito de vocês do 2º ano e do 9º ano, porque vocês estão começando a estudar o 9º ano, né? As orações subordinadas, orações coordenadas, e o 2º ano tem que revisar tudo isso, meu Deus. Aí tem uma lição dessa aqui, né? Então, eles estavam estudando os Lusíadas, que o 2º ano já estudou, classicismo. Depois, estrofe dos Lusíadas, estávamos livres da expectativa. Não me preocupou mais a dificuldade do ponto. Prova, eles tinham que fazer, eles tinham que ter leitura, prova, ditado. Era um tormento para eles, né? Para o Sérgio também. Depois do ditado, como em relaxamento de cansaço do espírito, esqueci o inventário natural dos conhecimentos que a prova reclamava. Ufa, a prova passou, né? Vocês vão fazer prova AP, né? Já. Pus-me a pensar nas primeiras leituras de Camões, nos Sanches, nos banhos da natação, na maneira de rir da Ângela. Olha só, eu gosto muito dessa passagem. Ele estava viajando, né? Igual vocês, muitas vezes. Ou aqui até na live, ó, eu tô falando, vocês estão lá longe. Ó, ele pensando em Camões, no Sanches, no banho de natação, na maneira de rir da Ângela, no criado assassinado, no processo do assassino que fora julgado. 3 pancadinhas, senti no calcanhar, foi no calcanhar, perdão, chamaram-me das distrações. Ele estava lá viajando, sentado na carteira, assim, viajando, né? Aí, alguém pedindo socorro. Voltei-me, era o meu vizinho da mesa de trás, o queixo de ébano que pedia socorro. Valha-me que estou perdido, não atino com a ordem direta. O ruído desta frase balbuciada sibilou bem forte para atrair a atenção da mesa. Atirei-lhe a oração principal, mas tive medo de acudir inteiramente, ou seja, a bendita da cola, né? Só para ir, fala aí, né? Ambiente escolar, né? Hoje vocês estão no ambiente virtual. E aí, não rola uma cola também, não? Rola, né? Eu descobri um site aí que, olha, sinceramente, viu? Vai lá, copia, cola e manda. Coisa feia. Mas é ambiente escolar, né? Tem um ditado aí que diz que quem não cola não sai da escola. Eu não gosto desse ditado não, porque eu estudei muito, viu? Pra sair, pra entrar e pra sair. Aliás, eu não saí da USP ainda. Deixei o pobre Cristo de marfim entregue ao despeito de uma lauda deserta. Bom, então olha, eu falei um pouquinho aqui de cada personagem, né? Um pouquinho aí da história, da narrativa. Porque qual é a minha ideia? Que você agora queira ler o livro. Ele está em domínio público, em PDF, você pode baixar, é fácil acesso, né? Você pode comprar em sebo, se você tiver acesso, é super baratinho em sebo também. Então, assim, é um livro que vale a pena. Então, para encerrar nossa live, dicas, né?
Tem o filme Como Estrelas na Terra, eu até coloquei aí no meu perfil, Como Estrelas na Terra, é um filme maravilhoso. Também fala do relacionamento professor, aluno, ambiente, e o menino ele é disléxico, né? Então ele tem déficit de atenção, e o professor de arte percebe o problema dele e vai ajudar. É um filme belíssimo, maravilhoso, vale a pena, tem na Netflix. Então, Como Estrelas na Terra, super indicado, né? E tem também uma série que eu tô hiper atrasada, mas eu tô terminando, que é a N com E. Então a N também fala desse ambiente escolar, desse início mesmo, né? De século. Então a N, né, não é um romance brasileiro, mas retrata bem o ambiente escolar, a hostilidade, a agressão, o bullying, o aceitar o outro, a empatia também. Então, tanto o Ateneu quanto a N com e esse Como Estrelas na Terra, tá? No YouTube tem vários vídeos, tem várias videoaulas também. Já teve peça de teatro. Então, o Ateneu é um clássico da literatura, ok? Sempre aparece em vestibular, em Enem, vale a pena. Então, olha, voltando lá, como que ele começa, né? O livro. Vai se encontrar, peraí, vamos voltar lá pro começo. Opa. Voltando aqui pro comecinho, vamos voltar pro final, né? Pra gente terminar aqui a nossa live. Olha, gente, eu não sei se teve problema no chat ou vocês não quiseram perguntar. Eu não vi nenhuma pergunta. Só tem aqui, oi, tudo bem? Boa tarde. Obrigada, mas perguntas não tem. Enfim, o final do romance é muito surpreendente. Não vou ficar dando spoiler aqui, mas você precisa ler, porque o final ele explica todo o romance também, né? A arrogância, a prepotência do Aristarco, como que ele vai terminar, como que a Emma vai terminar. Acontece um incêndio que assim faz parte assim da história, da narrativa, né? E aí tem uma fala aqui do narrador que diz assim: aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades verdadeiramente? Para recordações talvez, se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo o funeral para sempre das horas. Saudade, o funeral para sempre das horas. O que ele quer dizer aqui? Que o tempo que você gasta tendo saudade, você está enterrando, né? Mas pensando nos dias de hoje, eu também falo assim que é muito bom e muito saudável também você sentir saudades do ambiente escolar, dos professores, dos colegas. Sinta saudade mesmo, queira voltar, queira estar conosco. Eu quero recebê-los, eu quero estar com vocês, né? Presencialmente. Então a gente está vivendo um tempo novo, estamos juntos e eu sinto muitas saudades de vocês também, né? Então leiam aí, tirem dúvidas, pesquisem, vale a pena. Tá bom? Saudades então. Até mais. Obrigada a você que ficou aqui comigo até agora. Tchau, tchau.